Durante séculos, uma história foi contada apenas em segredo. Textos foram queimados, nomes apagados, mas o mito sobreviveu. E hoje, você vai conhecer aquilo que quase desapareceu da história. Este não é apenas um mito, é a versão que não chegou aos livros oficiais. Muito antes da Bíblia ser organizada como a conhecemos hoje, diversos textos religiosos circulavam livremente no mundo antigo. Esses escritos eram lidos por comunidades cristãs primitivas, contavam versões diferentes sobre Deus, os anjos e a criação, e apresentavam personagens esquecidos ou proibidos. No século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, surgiu um problema. Havia histórias demais, versões demais da verdade. Era preciso escolher uma narrativa única, criar uma doutrina clara e unificada. E para fazer isso, algo precisou ser deixado para trás. Os escritos que não se encaixavam na nova visão oficial ficaram conhecidos como textos apócrifos, ou seja, livros considerados não oficiais. Entre eles estavam o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Apocalipse de Pedro. Esses textos falavam de coisas que não aparecem na Bíblia que conhecemos hoje. Eles descreviam anjos que se rebelaram antes mesmo de Lúcifer, conhecimentos secretos entregues diretamente aos humanos e um mundo espiritual mas muito mais complexo e cheio de nuances. É importante entender que esses textos não foram necessariamente destruídos por serem falsos ou inventados. Muitos foram rejeitados simplesmente porque contrariavam a doutrina que estava sendo estabelecida como a única verdade. Eles criavam perguntas onde a nova igreja precisava de respostas simples, e um dos mitos mais controversos vem justamente de um desses livros, o livro de Enoque. Essa história fala sobre um grupo de anjos, conhecidos como vigilantes, que desceram à terra e ensinaram segredos proibidos à humanidade. Segundo o texto, esses seres ensinaram astronomia, o uso dos metais para criar armas e ferramentas, a escrita, cosméticos e até o conhecimento sobre plantas e encantamentos. Com isso, os humanos evoluíram de forma incrivelmente rápida. Mas essa intervenção divina teria causado um enorme desequilíbrio no mundo. Esse mito oferecia uma explicação alternativa para a origem do mal, para a queda da humanidade e até mesmo para a razão do grande dilúvio, que teria sido enviado para limpar a terra não apenas do pecado, mas da corrupção gerada por esse conhecimento proibido. Para a da igreja que se formava, essa versão era extremamente perigosa. Por quê? Porque ela colocava o conhecimento, a busca pela sabedoria, como a origem do problema, e não a desobediência ou o pecado original como conhecemos. Isso mudava completamente a dinâmica do poder. Então, por que exatamente esse mito foi rejeitado? A resposta está no que a igreja precisava para se consolidar. Ela necessitava de uma narrativa simples e direta. Deus no céu, humanos na terra, e um caminho claro para a salvação, mediado pela própria igreja. Precisava de uma hierarquia clara, com uma autoridade inquestionável. Mitos alternativos como o de Enoque eram uma ameaça a essa estrutura. Eles questionavam a autoridade religiosa ao sugerir que o conhecimento divino podia ser obtido por outras vias. Davam poder ao indivíduo, ao conhecimento e à busca pessoal, transformando os humanos em exploradores, não apenas em pecadores que precisavam de perdão. O resultado foi inevitável. Esses livros foram retirados do cânone oficial. Alguns foram sistematicamente queimados e destruídos para apagar sua mensagem. Outros, felizmente, sobreviveram, escondidos por séculos em cavernas e mosteiros remotos, esperando para serem redescobertos. E essa redescoberta aconteceu de forma espetacular. Em 1945, no Egito, perto de uma cidade chamada Nag Hammadi, um camponês encontrou uma coleção de manuscritos antigos escondidos em jarros de cerâmica. Esses textos, conhecidos hoje como a Biblioteca de Nag Hammadi, confirmaram algo chocante. Esses mitos proibidos realmente existiram. Foram lidos e levados a sério por cristãos antigos. Não eram apenas lendas modernas ou teorias da conspiração. A história oficial estava incompleta. Mas qual é o significado real desse mito?
Esses escritos não tentavam destruir a fé, mas sim explicá-la de uma forma diferente. Eles buscavam responder às grandes perguntas da humanidade: quem somos? De onde veio o nosso conhecimento? Por que o mundo é tão imperfeito, cheio de dor e sofrimento, mas também de beleza e sabedoria? Talvez o mito dos anjos que ensinaram a humanidade não tenha sido apagado por ser falso, mas por ser poderoso demais, difícil demais de controlar. Ele sugere que a busca pelo conhecimento é parte da nossa natureza, mas também uma jornada perigosa, cheia de responsabilidades. A história é escrita pelos vencedores. Mas os mitos sempre encontram um jeito de sobreviver, sussurrados nas sombras, esperando o momento certo para voltar à luz. A pergunta final não é se esse mito é literalmente verdadeiro. A pergunta é: por que alguém se esforçou tanto para que você nunca o conhecesse? Se esse mito nunca tivesse sido apagado, o mundo seria diferente hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas histórias proibidas.